viajantes da vida, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este curta espírita que deve falar aos nossos corações. Gostaria de desejar alegria, gratidão. Hoje, dia do lançamento desse vídeo, é o chamado Dia de Finados. É o dia em que muitas pessoas lembram com tristeza, com saudade das pessoas queridas que já desencarnaram. Alguns que ainda não entendem que o ser amado não está junto com os restos mortais lá no cemitério, pegam flores, vão ao cemitério, arrumam os túmulos de uma forma piedosa, caridosa, que enquanto sentirem que é necessário fazer, façam. Mas eu comecei o nosso vídeo dizendo alegria, nós sabemos da imortalidade, nós entendemos que os entes queridos, que as almas amadas não nos deixaram para sempre. Então é muito importante que nós entendamos no luto espírita, sim, porque existe luto. Quantos de nós, ao longo deste ano, não passamos pelas chamadas perdas de entes queridos? Uma mãezinha que desencarna, um irmão, alguém muito querido, um professor, uma professora que nós valorizávamos muito, que deixou também a vida física, um artista que nós de certa maneira apreciávamos. Quantos artistas queridos deixaram o planeta nesse momento do mundo físico? E aí o Livro dos Espíritos, já lá na sua quarta parte, trata para nós dessa questão em particular. Como nós vivemos o luto? Porque umas vezes, e aí falando de artistas, eu me lembro de uma música do cancioneiro popular do nosso Gilberto Gil, em que ele dizia nos seus versos assim: olha, eu tenho pena de quem chora eu tenho dó, quando o choro de quem chora não é choro, é chororô. Porque quando uma pessoa chora o choro baixinho, de lágrima correr pelo cantinho do olhar, não se deve atrapalhar, sentindo seja o que for. Mas quando a pessoa chora o choro em desatino, batendo pino, como quem vai se arrebentar, aí penso que é melhor ajudar aquela dor, encontrar o seu lugar no meio do chororô. Então, no choro, ou no luto espírita, melhor dizendo, tem choro. Porque saudade dói. Porque convivência prolongada cria o hábito do contato, da ligação. Ah, mas eu não via minha mãe todo dia, a gente já estava morando longe. Mas você sabia que podia pegar um telefone, fazer uma ligação de vídeo, falar com ela, e agora não é mais assim. Então, como é que nós vamos reagir? Ou melhor, como é que a nossa reação vai alcançar esses entes queridos que lá estão? Nós já trabalhamos essa mesma questão do Livro dos Espíritos que nós trazemos hoje, lá no Café com o Espiritismo e logo no começo dessa playlist, mas com uma outra ideia. Como é que nós aqui agora, no dia 2 de novembro de 2024, que é o lançamento desse vídeo, você que está vendo depois, nos perdoe, mas faça a reflexão também, como é que nós, espíritas de muito ou de pouco tempo, como é que nós, espíritas que já compreendemos a imortalidade, lidamos com o luto? Kardec pergunta isso. Na questão 936 do Livro dos Espíritos, lá na quarta parte, como eu falei, ele faz a seguinte colocação e recebe uma resposta memorável dos benfeitores espirituais para a gente analisar aqui hoje. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam, quando ele está tratando de perdas de pessoas queridas? E aí os amigos espirituais respondem assim: o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante, desarrazoada, o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram. E talvez a sua reunião com esses. Então, não tem que ter essa ideia assim, não, eu sou espírita, eu não choro no velório, eu não choro de saudade das pessoas queridas. Pode chorar, pode viver todas as suas etapas do luto lá, daquela questão da negação, todas elas. Mas encontre um cantinho no seu coração, em algum momento, depois de algum tempo do luto, para guardar essa saudade e continuar vivendo.
Porque se a gente observar bem, aqui Kardec pensa de como é que os nossos pensamentos, como é que o nosso choro ou o nosso chororô vão repercutir lá sobre as pessoas queridas, sobre os nossos entes queridos que desencarnaram. Vamos imaginar o seguinte, se você fosse um pai ou uma mãe, ou um filho mesmo, se coloque na condição de filho que é melhor assim, né? Que viajou para outro país. E aí, de repente, você recebe essa notícia, olha, sua mãe está deprimida, não toma mais banho, tá tanta saudade de você que ela está se acabando. A gente não ia ficar muito triste? Agora imagina que você está desencarnado e não pode nem mandar uma ligação, nem fazer um contato com ela. Não fica muito mais triste ainda? Pois é. É a mesma coisa que Kardec pergunta aqui. Como é que repercutem as dores inconsoláveis? Porque tem dores que são consoláveis, né? É o desequilíbrio. De novo, lá parafraseando Gilberto Gil, é o chororô que é o problema, não é o choro. Porque o chororô é aquela coisa batendo pino como quem vai se arrebentar. E o choro é a lágrima quietinha descendo pelo cantinho do olhar da saudade, que é natural. Foram tantos anos de convivência, foi um costume de convivência tão prolongada que lógico que essa pessoa querida faz falta. Que lógico que algumas vezes lembrar dos momentos finais, que pode ter sido dolorido, vai nos fazer constrangidos. Mas olha só, olhando para o lado do espírito. O espírito é sensível à lembrança, né? Isso é bom, pensar na vovó, pensar no vovô, pensar na mamãe, no filho que partiu, pensar no artista. Às vezes o artista partiu de uma forma confusa, ou por um suicídio, ou por uma overdose, fazer preces por eles, ou por qualquer outra pessoa que tenha partido nessa condição. Mas, né, eles são sensíveis, eles recebem o nosso pensamento. O problema é uma dor incessante e desarrazoada, quer dizer, sem razão. E para nós espíritas é mais sem razão ainda, porque a gente sabe pela doutrina espírita que ninguém morre, que só o corpo é que morre, que aquele ser querido, que aquela alma amada, que aquele espírito agora livre continua sentindo, continua pensando em nós, continua desejando o nosso bem, assim como nós podemos desejar o bem dele. E aí, por que essa dor sem razão é ruim para o espírito? Porque ele vai perceber assim, não, o meu ente querido tem falta de fé. O meu ente querido está passando por um momento de muita desconfiança, até do próprio Deus. Tem gente que é assim. Né? Minha bisavó, contam as lendas da família, que ela brigou com Nossa Senhora Aparecida porque Nossa Senhora Aparecida não curou o filho alcoólatra dela. E lógico que não tinha como Nossa Senhora Aparecida fazer isso, não é verdade, vó Rosa? Agora você entende, né, vãe? Então é interessante a gente estar atento a isso. É falta de fé, falta de confiança em Deus. Tem gente que briga com Deus porque um filho desencarnou, porque um ente que ele desencarnou e fica nesse desespero. Isso aqui causa profundas dores naquele que partiu. É como se fossem chicotadas mentais. E ainda vem um outro agravante. Essa é a parte importante para a gente também estar atento. Por conseguinte, um atraso no nosso adiantamento. Por quê? Porque falta de fé no futuro, falta de confiança em Deus, prende a gente aos interesses da terra. A gente passa a olhar só o agora, só o momento presente, só esse instante, e isso não costuma fazer nada bem para nenhum de nós. Então é muito importante. E aí, olha só, ainda tem uma outra coisa, né? Nós espíritas sabemos, nós também vamos morrer. Aí não estou querendo te assustar, não. Nós também vamos morrer na matéria. O corpo vai, o espírito não. E aí, se nós trabalharmos direitinho, se nós cultivarmos valores do bem, quantos amigos e amigas queridas não encontraremos do lado de lá dos que foram antes de nós? Essa inconformação, o chororô, faz com que se retarde esse reencontro. Quantas vezes? Pensando, agora num caso bem grave, né? Lá no capítulo da segunda parte do Livro dos Médiuns, em que Kardec trata dos suicidas, tem o caso de uma mãe em que o filho desencarna doente e ela vai suicida. E aí eles não se encontram. O filho é que leva a mãe para a reunião mediúnica para ela ser esclarecida, para ela ser orientada. Por quê? Porque ela se perdeu no chororô, ela se perdeu na falta de fé no futuro, ela se perdeu na confiança em Deus e se manteve afastada do filho que ela tanto queria encontrar. E esse espírito, quando se comunica, ainda comunica praguejando. Ainda comunica reclamando que Deus não foi justo com ela. Mas ela é que não soube viver o luto. Entender esse momento que a gente vai passar por aquela sensação de tristeza. Sim, meu amigo, minha amiga, se você ainda acha
que é um ato de caridade e piedade ir lá no cemitério levar flores para colocar no túmulo de um ente querido que desencarnou recentemente, pode fazer, não é pecado não. E não é contrário à doutrina espírita não. Tanto que Allan Kardec estuda isso lá, na questão dos funerais, do luto, do dia de finados, lá na segunda parte do Livro dos Espíritos. Mas aqui a gente está buscando é a consolação. Então hoje, nesse dia 2 de novembro, lançamento do vídeo, pare agora. Pense no ente querido que você tem mais saudade, ou em todos esses entes queridos que você tem saudade, que partiram recentemente, que partiram há muito tempo. Encha seu peito de luz, seu pensamento de energias boas. Imagine aquele coração lindo, pulsando, luminoso, um buquê de flores e mande em pensamento para eles. Se quiser levar ao cemitério, limpar o túmulo, também não tem problema. Mas saiba que eles não estarão lá porque é lá, mas estarão lá porque você foi até lá. Porque se você pensar neles aqui em casa, na sua casa, eles virão lhe dar um abraço. Eles virão lhe agradecer pelas preces. Eles vão dizer, olha, eu continuo vivo, eu continuo lhe amando. Siga em frente, porque com mais coragem, com mais fé e fazendo bem, o nosso reencontro é certo. Quanto mais bem nós fizermos, quanto mais tranquilidade nós tivermos para atravessar o luto, mais certeza nós teremos de que vamos evoluir e de que vamos nos encontrar com os entes queridos que nós amamos. Nesse 2 de novembro, alegria, alegria, porque nós convivemos com muitas pessoas que deixaram saudade. E só deixa saudade quem foi importante na nossa vida. Só deixa saudade quem nós gostaríamos de ter de novo ao nosso lado. E poderemos, como espíritos, nós alcançaremos essas pessoas com o nosso pensamento. Ofereça flores, não lá na sepultura, mas aqui agora nos seus pensamentos, aos entes queridos que você pranteia nesse instante de saudade. Espero que essas reflexões lhe tenham consolado. Para mim, certamente elas trazem consolo. Quando eu vejo isso, eu entendo que não adianta desespero. Seja da mãe, do filho, da avó, do avô, que foram tão importantes na nossa vida. Saibamos esperar agindo, esperar crescendo, esperar progredindo. E nós vamos nos encontrar na chegada ao mundo espiritual com esses entes amados. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela sua atenção. Faça suas orações assim que acabar de assistir esse vídeo. Pense nos seus entes queridos e entregue a eles o presente do seu amor, com equilíbrio, com carinho, com a saudade de razão e não essa tristeza desarrazoada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.